Existe um tipo de narcisista que é classificado por alguns pesquisadores como narcisista passivo-agressivo. Encoberto também é chamado, mas o passivo-agressivo, essa denominação, mostra muito bem como essa pessoa age. Essa pessoa que tem um transtorno de personalidade do cluster B, né, entre borderline, antissocial, psicopata. São transtornos de personalidade que sempre causam efeitos nocivos para quem quer que esteja por perto. E normalmente não tem cura. E como eu sempre falo, o narcisista é diferente de psicopata, tá? Não é um transtorno antissocial. O narcisista, ele tem uma atitude perante a vida como se ele fosse o centro do universo. E, na verdade, é uma personalidade imatura. Ele ficou lá nos 5, 6 anos de idade, talvez menos, em que o ser humano ainda não percebe que está inserido numa sociedade, que existem outros, que também são pessoas com suas necessidades, seus desejos, e que ele ou ela, né, precisa aprender a interagir. O narcisista parte desse pressuposto que ele é o centro do mundo e, portanto, os outros estão aí para servi-lo. Ele não é maldoso como o psicopata, que tem prazer em provocar dor no outro. O narcisista provoca dor, sim, machuca e muito, porque ele não te enxerga. É como se ele estivesse andando num quarto escuro e pisasse no teu pé. Não porque ele quis pisar no seu pé, simplesmente porque ele não te viu. E tudo gira em torno do seu umbigo. E a principal atitude dessa criatura é agressiva, só que ele não tem coragem de mostrar essa agressividade. Então ele encobre essa agressividade de várias maneiras. E ela irrompe quanto menos a gente espera. De repente está lá, te batendo, te agredindo, verbalmente ou com alguma reação muito desagradável, antissocial, né? Então, aqui eu encontrei esse artigo de um pesquisador, de um terapeuta chamado Preston Seni. E ele escreveu, e eu vou procurar transmitir para vocês este artigo, porque eu achei muito bem escrito. E o título desse artigo é 7 maneiras de identificar um narcisista passivo-agressivo. Esses narcisistas equilibram o placar de maneira dissimulada. Esse é o aspecto muito importante nesse tipo de narcisista. E os pontos-chave desse artigo são: alguns narcisistas utilizam táticas passivo-agressivas como forma primária de satisfazer suas necessidades egoístas. Segundo ponto-chave, os narcisistas passivo-agressivos tendem a se tornar secretamente hostis quando não conseguem o que querem, não importa o quão irracional seja isso que eles querem, entende? Terceiro ponto-chave, culpar os outros pela própria irresponsabilidade, negligência ou falhas pode ser um sinal de um narcisista passivo-agressivo. Aliás, culpar os outros é um sinal de todo o transtorno de personalidade. Eles não assumem a culpa.
a responsabilidade. Sempre são os outros os culpados, lembra? Portanto, agora são 3 citações de pessoas que passaram por isso, quer dizer, como vítimas, né? Sempre que meu marido sente que não está sendo atendido, ele dificulta tudo, enquanto diz que não há nada de errado. É uma esposa que está falando. Outra. A tática favorita da minha colega, quando ela não consegue o que quer, é levar o dobro do tempo para fazer qualquer coisa. Entendeu? Terceiro depoimento. Meu parceiro lida com nossos problemas de relacionamento evitando, negligenciando e culpando. Bem, agora vem, então, o texto do artigo. O grupo de pesquisa de Mayo Clinic define o transtorno de personalidade narcisista como um transtorno mental no qual as pessoas têm um senso inflado de sua própria importância e uma profunda necessidade de admiração. Aqueles com transtorno de personalidade narcisista acreditam que são superiores aos outros e têm pouca consideração pelos sentimentos de outras pessoas. Mas por trás dessa máscara de ultraconfiança, esconde-se uma frágil autoestima, vulnerável à menor crítica. Sabe? Você parece crítica, mas não é? A pessoa já pula, já te ataca, já se defende. A agressão passiva pode ser definida como raiva, hostilidade e ou impotência aprendida disfarçada, expressa de forma encoberta para igualar o placar e obter uma vantagem dissimulada. Enquanto muitos narcisistas parecem abertamente grandiosos e externamente intrusivos, alguns narcisistas utilizam táticas passivo-agressivas como uma forma primária de satisfazer suas necessidades egoístas ou para exigir punição daqueles que falham em atender aos seus caprichos. É importante observar que nem todos os indivíduos passivo-agressivos são narcisistas. O que caracteriza o narcisista passivo-agressivo é seu senso mal disfarçado de superioridade, presunção e direito. Eles tendem a se tornar secretamente hostis quando não conseguem o que querem, não importa quão irracional seja isso que eles querem. Às vezes é algo tão absurdo, mas para eles, elas, aquilo é o que elas querem e acabou, ponto final, né? Se o mundo não girar em torno deles, como eles acham que merecem, eles criarão muitos esquemas subversivos para tomar a vida daqueles ao seu redor, para tornar a vida daqueles ao seu redor miserável. Aqueles esqueminhas, sabe? Manipula daqui para ali para tornar a sua vida miserável. Como você sabe quando pode estar lidando com um narcisista passivo-agressivo? Abaixo estão 7 sinais reveladores com referências dos meus livros, diz o autor, né? Ele escreveu livros em inglês, essa é a tradução. Como lidar com sucesso com narcisistas e como lidar com pessoas passivo-agressivas com sucesso. E lembrando que o nome do autor é Preston Seni. Quando um narcisista passivo-agressivo não consegue o que quer, é provável que ele instigue uma ou mais das seguintes ofensas, enquanto permanece inconsciente ou despreocupado, fazendo de conta que não está vendo, né? De como seu comportamento afeta os outros. Então, a primeira, hostilidade verbal disfarçada. Exemplos, fofocas negativas, orientação negativa, ele vê só coisa ruim, né? Crítica habitual de ideias, condições, expectativas, está toda hora criticando alguém.
Afinal, só ele sabe, os outros não sabem. Dirigindo-se a um adulto como uma criança. Invalidação das experiências e sentimentos dos outros. Afinal, só vale o dele, o do outro não vale. Quais são as intenções positivas dessas táticas? Rebaixar os outros para se sentir dominante e superior. Fazer com que os outros se sintam inadequados e inseguros para aliviar o próprio senso de deficiência. Buscar um falso senso de importância por ser persistentemente crítico. Espalhar consciente ou inconscientemente a própria infelicidade. A miséria adora companhia. Então, ele se faz de vítima e quer que todo mundo se compadeça. Competir por poder e controle em um relacionamento. Então, essas foram as intenções possíveis dessa tática de hostilidade verbal disfarçada. Segunda tática, humor hostil disfarçado. Exemplos: sarcasmo, brincadeira hostil velada, muitas vezes seguida por brincadeirinha. Eu só estava brincando. Provocação repetitiva. Pesquisas sutis sobre aparência, gênero, antecedentes socioculturais, credenciais, comportamento, discussões, decisões, relações sociais, etc. Faz uma pesquisa sobre tudo isso e coloca um humor disfarçado. Na verdade, está criticando, Intenções possíveis dessa tática. Expressar raiva oculta, desaprovação ou rejeição em relação ao indivíduo, mostrando desdém em relação ao indivíduo pelo que ele ou ela representa. Usar o humor como arma na tentativa de marginalizar a humanidade, a dignidade e a credibilidade de outras pessoas. Então, isso tudo é essa tática do sarcasmo, do humor hostil disfarçado. Ele não fala direto, para não ter uma reação contra. Faz de conta, disfarça. Terceira tática, hostilidade relacional disfarçada. Exemplos: o tratamento do silêncio, o tratamento invisível, ele não vê você. Exclusão social, ele faz de tudo para você ser apartado da sociedade. Negligência, esqueci, não fiz algo importante para você. Ressentimento taciturno, está sempre com a cara fechada, assim, eu conheço uma pessoa assim. Nunca está tempo bom para essa pessoa. Ferir indiretamente algo ou alguém importante para a pessoa avisada. A criatura sabe que você preza, por exemplo, teu filho ou alguém, é lá que essa criatura vai atacar. Entende? Disfarçando. Não, eu quero só o bem, mas igual uma criança, sabe? Ganhou um irmãozinho, isso é natural, isso não é maldoso. Ganhou um irmãozinho, um bebezinho, está lá, novo, dentro de casa, e o mais velho perdeu o seu trono, a sua posição de filho único. Então, de vez em quando, ele dá uns beliscões no irmãozinho e na irmãzinha, porque ele não sabe o que fazer com o ciúme dele. Não sabe o que fazer com essa situação nova que está vivendo. Então, cabe aos pais ensinar, não repreender, ensinar e dar atenção. Afinal, isso é só uma forma da criança pedir atenção. Fecha parênteses, vamos voltar para o narcisista agressivo-passivo. Passivo-agressivo. Quais as possíveis intenções dessa atitude de hostilidade relacional disfarçada? Expressar raiva ou ressentimento. Execução de punição secreta. Ele pune de forma velada a pessoa.
propositalmente criando um ambiente negativo e desconcentrante. Claro, com aquela carranca, qual é o ambiente que não fica negativo, né? Você tem que ter uma força descomunal para não ser contaminada por aquela carranca. Desequilibrar o destinatário visado. Esse é o objetivo, certo? E se você cair nessa armadilha, pronto. Deu certo a tática. Tentativa de criar insegurança. Entende?